É impressionante a coragem em assumir as dores da escrita e a insegurança que, ou seja, mesmo sendo alguém tão reconhecido, mas as coisas... Eu acho que a questão é exatamente essa. Eu acho que é uma dor enorme, o reconhecimento. E, portanto, ele posiciona-se, ele passa claramente essa dor. E eu acho que ele passa essa dor depois também naquilo que escreve. Mas que é uma dor ao mesmo tempo prazerosa. Sim, não é? sim. Eu acho que é uma dor que sabe bem e não há outra maneira dele ser senão assim. Claro. E essa distinção entre o autor, Sim. cujo nome está nas capas dos livros, e a pessoa. Sim. Isso foi também muito interessante. E depois toda esta discussão que tivemos sobre o eu, sobre a categoria filosófica do eu. Sim, foi incrível. Foi fixe. E há outro aspecto que eu acho que é interessante, que é quando eu estava a querer perceber a parte emocional pós-escrita, ou seja, como é que ele se relaciona com a sua própria escrita. E acho que consegui perceber que ele se emociona. Portanto, ele também se emociona com o que escreve. Claro. Ou seja, se regozija, se sente prazer. Claro, e alcança a cura quando o trabalho está finalizado. Claro. Inquietação. É só inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação. É só inquietação. Porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Olá, bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Eu chamo Catarina Barbosa e comigo tenho sempre o professor de Filosofia David Erlich e ainda um convidado que se vai juntar a nós para uma conversa a três. Este é um espaço que se quer para pensar alto, sem rede e onde vamos partilhar inquietações e procurar as perguntas certas. É difícil, eu sei, mas é necessário e urgente. Já imaginaram bem se lhe roubassem o pensamento ou o condicionassem ou o controlassem? Ou pura e simplesmente o eliminassem? Não permita, resista, pense, já agora, pense aqui connosco, inquiete-se. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. E tu? O que não sabes ainda, Catarina? Olha, sabes que tenho sempre a dúvida se devo dizer às pessoas o que penso delas ou se... porque no fundo o pensamento que me vem imediatamente a seguir é: o que é que isso interessa? O que é que eu penso das pessoas? Porque é que as pessoas precisam de saber o que eu penso sobre elas? Há aqui uma certa... Atenção. Há aqui uma tensão, uma inquietação, tipo, digo, não digo. Vivo sempre nesta dúvida. Tenho esta dúvida no meu relacionamento com os outros. E a ti? O que é que inquieta? Inquieta-me o porquê de, mesmo por vezes as pessoas mais educadas e mais cordiais, dentro da carroceria de um automóvel, se transformam num bicho de zanga. O que há no trânsito, na carroceria, que quase que suspende por momentos a moralidade? Que efeito é que o automóvel e o trânsito da manhã têm na nossa mente? É estranho, de facto. As pessoas estão protegidas. Sim. Estão dentro de uma caixinha, de uma lata. É isso. Hoje temos aqui connosco, aqui sentada à nossa frente, não sei se já tomaste consciência disso, o grande vencedor da última edição do Prémio Virgílio Ferreira. Que honra! Que honra, José Luís. Aliás, prémios literários são tantos que eu me escuso de os enunciar, porque senão aqui ficaria bastante longa esta tua apresentação. Mas é um dos maiores escritores contemporâneos portugueses, um dos mais lidos em Portugal e também fora do nosso país. José Luís Peixoto, nós estamos muito felizes por teres vindo pensar connosco, e o desafio hoje vai ser falarmos de viagens, palavras e cura. Eu começava por te perguntar, porque este podcast é o princípio da inquietação,
qual é que é a tua grande inquietação neste momento? Para já, quero agradecer muito terem-me convidado e é uma alegria estar aqui convosco a partilhar as minhas inquietações e também a pensar um pouco sobre elas. E depois dessa apresentação, não tenho dúvidas de que a minha maior inquietação é justamente saber quem sou, porque sinto que as apresentações que acontecem em podcasts como este, ou que acontecem frequentemente em circunstâncias em que estou, apresentações de livros, festivais literários, deixam sempre muito de fora e eu sinto que não me definem. Há pouco estávamos a falar sobre como é que nos tratávamos, qual é que era o melhor nome, Zé Luís, Luís, e eu tenho-me apercebido também que, por exemplo, essa pessoa, José Luís Peixoto, eu não tenho a certeza se sou exatamente eu, não é? Porque é uma construção, e é uma construção tão complexa, é uma construção que depende de quem refere, mas também que se vai modificando ao longo do tempo, até porque quando se escreve livros e se publica livros e vão passando os anos, acontece esse aspecto que é fora do comum, provavelmente, que é a obra ir marcando essa identidade, não é? Porque existe aí uma fronteira não muito definida entre criador e criatura, de certa forma, não é? E por isso essa acho que é a grande inquietação, e é uma inquietação provavelmente sem solução. Isso não é necessariamente negativo, nem todas as inquietações têm de ser perturbadoras. Claro. E há um eu essencial, ou seja, há uma essência do teu eu que esteja para lá das publicações, dos prémios, de toda a honra pública. Há um eu essencial dúvida. Ou somos apenas uma espécie de fluxo de experiências sem uma essência identitária que se mantenha? Bem, à partida todos temos uma série de identidades, dependendo até das circunstâncias em que estamos, não é? No meio familiar somos uma pessoa, no meio público somos outra pessoa, no trânsito somos outra pessoa, não é? E isso é normal e comum. Ainda assim, eu acho que a grande questão é o que é que está no centro de tudo isso. Há uma frase que eu acho que é fascinante do José Saramago, em que ele diz algo como: dentro de mim existe uma coisa sem nome e essa coisa é o que sou, não é? Porque eventualmente nós vamos dando camadas, múltiplas camadas a essa entidade essencial. Vamos-lhe dando um nome, vamos-lhe dando todas as nossas idades, todas as coisas, aquilo que fazemos, até os nossos pensamentos, não é? Tudo isso nós utilizamos para dar camadas de significado àquilo que somos. Mas o que é que está por baixo disso, não é? Eu sinto que na literatura essa é uma questão essencial, porque a literatura, na sua natureza mais íntima e mais, digamos, mais elementar, lida sempre com esses dois polos, que é eu e os outros, não é? O eu que exprime alguma coisa a partir das suas referências pessoais e que a entrega à interpretação de outros que a vão ler a partir das suas próprias referências, que são múltiplas e que são quase incontroláveis. E eu acho que é quase um milagre que existe a comunicação entre esses dois polos. Tal é o desconhecimento que uns têm dos outros e tal é a suspeita que apenas existe entre uns e outros. E no entanto, eu sinto que ao escrever, quem escreve se serve dos outros para se reconhecer a si próprio e da mesma forma se serve de si próprio para imaginar os outros. Uhum. Zé Luís, mas é curioso quando diz isso, porque quando te lemos,
se calhar a frase certa não é quando te lemos, é quando lemos os livros que tu escreves. Exato. Se calhar conseguimos ler isso que tu estás agora a dizer. E essa forma como tu, intencionalmente ou não intencionalmente, também gostava de saber, se há uma intenção clara, te misturas de uma forma quase orgânica com as personagens que tu crias. Sim. Ao ponto de, página após página, nós estarmos a sentir o que a pessoa que tu descreves está a sentir, mas que ao mesmo tempo nós sabemos que és tu que também estás a sentir. Sim. E portanto, eu quando penso em ti e penso na forma como as palavras te vêm ao papel ou à ponta dos dedos, fico sempre a pensar de onde é que elas vêm, onde é que elas nasceram. E elas quase sempre me parece que nascem nos outros. Isto é assim? Não tenho uma consciência absoluta, não é, desse processo, mas uma coisa para mim tem sido muito desafiante nos meus últimos livros e que eu tenho inclusivamente procurado e tentado explorar, investigar, digamos assim, tem sido justamente este paradoxo quase do eu e os outros, e da existência dos outros. E uma das formas segundo as quais tenho feito isso, e acho que vem um pouco no seguimento do que estávamos agora aqui a falar, é trazer para o texto a experiência de outras pessoas que não sou eu, mas que se sabe e é afirmado desde o início que existem, que são pessoas efetivas, reais, e às quais também é adicionado elementos autobiográficos, que também são assumidos e que, portanto, me pertencem, e ficção. Sendo que parece que a experiência dos outros e a minha experiência são matérias próximas, enquanto que a ficção é uma matéria alheia a essas, o que não é assim, porque também a ficção está muito presente em todo o entendimento que nós fazemos dos outros e que fazemos de nós próprios. A ficção, que muitas vezes parece que é erradamente caracterizada como sinónimo de mentira ou sinónimo de uma construção, a ficção muitas vezes é especulação, a ficção é um entendimento. A ficção é uma construção narrativa de que todos necessitamos e que utilizamos para ter alguma compreensão do mundo. Não é? E já que vês a ficção como especulação, como é que vês a relação entre a ficção e a filosofia? Porque a filosofia muitas vezes é considerada como uma atividade especulativa. Como é que vês a relação entre literatura e filosofia? Quando eu vinha agora no caminho para aqui, vinha a pensar neste podcast e vinha a pensar que eu nunca imaginei que a filosofia estivesse tão presente, de uma forma tão direta, na minha vida. Porque o pensamento filosófico, no fundo, é o pensamento. Eu diria o pensamento sem limites. Sim, é um pensamento sem limites. Todo o pensamento que se permite acê-lo e que se entrega não é, ao potencial presente no pensamento, digamos assim, é pensamento filosófico. E claro, a filosofia está absolutamente presente na literatura, em todas as formas de literatura. Pode haver um trabalho mais consciência dessa dimensão, ou pode ser um pouco deixada mais à deriva, mas existe sempre esse raciocínio lá, existem sempre essas premissas, que no entanto, só de uma maneira muito simplista é que podemos imaginar que definir um determinado pensamento para uma obra literária vai necessariamente afetar o leitor numa determinada direção, porque depois o texto literário oferece sempre à leitura, e quem lê
acrescenta-lhe sempre a sua perspectiva e e tira as suas ilações, não é? E isso, os textos literários são fruto de pensamento, mas também são catalisadores de pensamento, também são provocadores de pensamento, e esse pensamento não é possível controlá-lo, é incontrolável. Veiculam pensamento, mas também espicaçam pensamento. Sim, Abrem múltiplas gavetas, não é? Exatamente. Aliás, a experiência de ler um livro e também de ler um livro teu é de estar a abrir gavetas ad infinito. Mas quem escreve não determina Não tem essa intenção Exato. clara, portanto isso acontece. Eu acho que quem escreve tem algum poder, que é trazer certos temas, mas não tem depois o poder de determinar o que tipo de abordagem os outros vão ter. Tenho esta pergunta, esta curiosidade enorme para te fazeres, Elis. Tu, quando estás, a tua escrita é bela, há belo, há beleza na tua escrita. Embora em filosofia a beleza normalmente vive fora das coisas belas, a tua escrita toca-nos de uma forma muito, muito bela. Tu quando te lês ou quando acabas de escrever um parágrafo, tu comoves-te, chegas a sentir que sensações ou que emoções te chegam quando tu escreves um parágrafo em que sentiste que aquelas palavras todas estavam certas e que não havia outra maneira de dizer aquilo. O que é que tu sentes? Para já fico contente agora aqui porque isso não é objetivo, ou seja, nem toda a gente sentirá beleza naquele texto, mas fico contente que seja o caso, que tenhas sentido beleza nessa leitura. Sinto beleza e mesmo. E também não é nenhum favor dizer-te que isso existe porque tu a reconheceste lá, porque tu a encontraste lá, porque existiu ali não é? As peças encaixaram. Não é? O texto encaixou em ti dessa forma, porque efetivamente, apesar também de existir alguma objetividade na literatura, também não é absolutamente subjetiva, tem critérios, tem certas coisas objetivas que nos permitem falar sobre ela de uma forma mais ou menos objetiva, mas obviamente que a beleza, por exemplo, diferentes pessoas entendem-na de diferentes formas e até às vezes uma só pessoa em diferentes momentos a entende de formas diferentes. Mas no meu caso, há pouco falávamos de como a filosofia está presente na literatura, mas há outras, digamos, disciplinas que também estão presentes. Uma delas, que pode ter um pouco a ver com isto, é a música. A música também está presente, de certa forma. A música também nas suas múltiplas dimensões, não só de uma forma sensitiva, mas até numa forma estrutural e não é? Em todo o seu encadeamento, até quase matemático. E nessa medida, quando eu escrevo, tento ter atenção a múltiplos aspectos e a múltiplas dimensões do texto, em certos momentos, por exemplo, em pequenas oficinas de escrita em que já participei, às vezes com pessoas que ainda não tinham muita experiência de escrita, falei-lhes de como escrever exige uma dimensão quase sensitiva e emocional, principalmente se estamos a escrever sobre aspectos pessoais ou sobre coisas que sejam emocionais e que tenham essa dimensão, mas também tem sempre de ter um lado racional, um lado de construção, um lado de engenharia, um lado de resolução de equações, um lado de... Um equilíbrio entre razão e emoção. Sim, claro. tem sempre de existir esse trabalho. Porque se não existir uma atenção à construção daquele objeto, provavelmente esse objeto não vai ser eficaz, não vai ser funcional, não é? Embora
como eu disse, a forma como ele toca os outros não é sempre garantida, mas para que ele tenha alguma coerência, não sei se esta é a melhor palavra, mas para que ele tenha alguma solidez, precisa sempre de atenção a esse lado. E eu, quando estou a escrever, tenho que ter isso tudo em presente. Claro. Mas aí estás em modo racional, ou seja, estás a criar... Não. É um misto. Há um instrumento musical muito interessante que é o didgeridoo da Austrália, que é aquele... É cilíndrico, não é? É porque originalmente é dos aborígenes e originalmente eram troncos de eucalipto corroídos por dentro por térmitas. E então faz um ruído que é digamos um som que é um som constante e que é tocado com metade da boca, e para tocar esse instrumento tem de se fazer uma coisa muito curiosa, que é respirar de uma forma própria, em que se está constantemente a inspirar e a expirar ao mesmo tempo. E eu acho que escrever também tem de ser assim, é uma forma de respiração em que não se está só no racional, nem só no emocional, está-se nos dois lados ao mesmo tempo, porque, na verdade, a escrita, até voltando à nossa conversa inicial sobre eu e os outros, exige essa simultaneidade de pensamento, de estar a sentir, mas estar ao lado a ver-me, a sentir, e estar se calhar ainda numa outra posição a imaginar aquilo que o outro vê quando me olha para mim a sentir, ou como é que o outro sente. Isso é tão engraçado. E aí... É engraçado porque isto é filosofia as a way of life. Isto é PhD. O exercício de olhar do alto que se vai fazendo, e ele até dá a metáfora da montanha, não é? Tu quando sobes uma montanha e olhas, a percepção que tens do mundo é completamente diferente de se estiveres no vale. E portanto essa forma como tu vais camada após camada, fazendo esse exercício de te observares a ti próprio, de alguma maneira leva àquele raciocínio inicial que tu disseste. A tua inquietação é quem sou eu, não é? Sim. Isso pode levar-nos para a questão da cura. Era isso que eu ia dizer, porque de alguma maneira o quem sou eu é uma pergunta filosófica. Portanto, quem sou eu é uma pergunta existencialista, não é? E de alguma maneira é uma pergunta que ou a fazes a vida inteira sem resposta, ou vais procurando responder-lhe fazendo uma série de coisas, se calhar tu escrevendo os teus livros. Eu acho que essa pergunta é a pergunta, é a que está por baixo de todas as perguntas. Quando nós pensamos, há vida em Marte, a pergunta que está lá por trás é quem sou eu? Quando nós pensamos, os leopardos correm a que velocidade? A pergunta que está lá por baixo é quem sou eu? É sempre essa é a pergunta essencial. Por trás de todas as perguntas que fazemos está sempre a pergunta quem sou eu? Porque é polémico e interessante. É polémico, mas tem que ver também com o ponto de onde eu venho, que é o da escrita. Claro. E a escrita realmente, a meu ver, no seu processo, toma consciência de algo que ali naquela atividade é muito forte, que é justamente a diferença entre o eu e tudo o resto. É que é completamente desproporcional. Nós podemos, nesse contexto, dividir o mundo em duas partes, eu e o resto do mundo. E essas duas partes só não são iguais porque o eu é um pouco maior. Claro. E isto pode remeter-nos aqui para a questão da viagem. Tu és conhecido também pelas viagens que fazes, pelo modo como as exploras literariamente, mas perguntar-te se em certo sentido todo o ato literário é uma viagem. Sim. Ou seja, e também até que ponto é que, voltando aqui ao tema do eu, não é? Ao tema com que começámos, até que ponto é que quando nós dizemos vou viajar,
até que ponto é que não devíamos usar o verbo na passiva e dizer vou ser viajado, porque algo de nós se altera, portanto, como é que vês essa relação entre a viagem e a literatura? Será que toda a literatura é a literatura de viagem mesmo quando o autor não viaja? Sim, como sim. É que vês isso? Sim, eu sinto que no fundo a viagem é esta investigação que estávamos a falar, mas com os sentidos, não é? E sinto também que quando nós vamos a um lugar de certa forma remoto, ou que seja em que a cultura seja diferente da nossa, as características sejam também até da realidade sejam diferentes da nossa, nós vamos lá justamente procurar aquilo que é diferente de nós e que é diferente do que nós conhecemos, e também aí fazemos um retrato em negativo de nós próprios. Novamente o eu. Exatamente. O eu, mas de outra maneira, eu não sou aquilo, ou Exato. eu não sou assim. Claro. Não, quando nós viajamos e voltamos para contar o que vimos, só faz sentido contarmos o que é diferente. Exato. Não vale a pena voltarmos e dizermos, olha, toda a gente bebe água, toda a gente come pão, não é? Quer dizer, mas se já dissermos, as pessoas lá comem arroz da maneira que nós cá comemos pão, aí já é uma diferença, mas ao dizermos também constatamos que nós comemos pão e que pão para nós tem essa importância. Por isso não esperava que a conversa fosse nesta direção, mas efetivamente este aspecto do eu não é necessariamente uma perspectiva, digamos, egocêntrica, mas é uma perspectiva de consciência da importância que tem olharmos o mundo a partir do nosso olhar. Há uma canção muito conhecida dos The Cure que diz Why can't I be you? Porque é que eu não posso ser tu? E essa pergunta, se nós olharmos para ela assim, a fundo, pode até ser um pouco angustiante, porque efetivamente nós estamos presos em nós próprios. Nós imaginamos o mundo a partir do olhar dos outros. Então, se escrevemos livros, passamos o tempo a fazer isso. Mas, efetivamente, essa é sempre uma crença. Nunca é uma certeza. E isso é algo que faz parte da natureza. Na filosofia, essa relação, costuma falar a filosofia de Martin Buber, que é a relação dialógica, ou seja, o eu só se reconhece através do outro e, portanto, o eu não existe. Portanto, o Martin Buber fala do nós e portanto, quase que aqui o nosso Zé Luís Peixoto é buberiano. Eu não sei, é engraçado porque ele está a falar e eu estou a imaginá-lo a fazer aquela mistura. Mas é engraçado isso que eu estava a ouvir e estava a pensar... E estava a pensar fazer uma pergunta e depois não fiz porque achei que esta pergunta é demasiado filosófica, e aproveitando a tua deixa vou fazer só para deixar claro, porque cruzando o que estavas a dizer agora com o que disseste no início, eu queria perceber se a tua tese seria esta, que existe a essência do eu, mas nós nunca sabemos qual é. Digo isto também a partir da citação que fizeste do Saramago no início da conversa. Certo. Seria isto uma possível descrição da tua tese, que há um eu central, mas nós podemos aproximar-nos dele, mas nunca verdadeiramente sabemos qual é que é? Ou chegamos a momentos em que sabemos? Hoje, não é? Neste momento, eu tenho a convicção de que esse mistério, digamos assim, acho que é uma boa palavra, existe como outros que existem no mundo e que nos são provavelmente vedados, dada a nossa condição não ter capacidade de verdadeiramente os apreender e os conceber, porque são transcendentes, não é? Porque o nosso caráter humano claramente tem algumas características, e entre essas características estão o absoluto ser-nos vedado, não é? Nós somos incompletos, imperfeitos, não temos essa capacidade de verdadeiramente conceber o absoluto, embora continuemos a dizer palavras como para sempre, nunca mais, tudo, nada, não é? Mas são palavras que nós
não conseguimos ter uma imagem mental delas. E sinto que isso provavelmente também acontece com essa, digamos, identidade profunda do eu, que ainda assim, de uma forma meio Bob Marley, somos todos, não é? Ou seja, o eu inclui os outros, depende deles, relaciona-se com eles. Eu acho, já disse isto mais ou menos há pouco, mas eu acho fabuloso que nós consigamos comunicar através de signos que apenas partilhamos em parte e que mesmo assim permitem que façamos aqui este jogo de ténis em que um diz uma coisa, o outro responde outra e o outro responde outra, sendo que provavelmente há muitos mal-entendidos se fôssemos ao detalhe, se fôssemos ao absoluto. Mas lá está, nós não lidamos com o absoluto. Mas parece ser uma espécie de maldição humana e ao mesmo tempo uma dádiva, essa capacidade que temos de tematizar o absoluto ou colocá-lo como problema, sabendo que nunca será a solução. A literatura, em certo sentido, é uma maneira de lidar com isso, ou seja, a literatura pode ser considerada, como alguma da filosofia, uma tentativa de uma insistência em dizer aquilo que não se deixa dizer por completo? Eu acho que sim, porque, pelo menos da minha perspectiva prática da escrita, e voltamos àquele tema há pouco, do que é que se sente na escrita e tudo isso, uma coisa que efetivamente eu sinto quando estou a compor algum texto, principalmente se for um texto assim ambicioso, uma obra, um livro, um romance, é que a partir de certa altura eu tenho de me render à imperfeição do texto. Eu tenho de aceitar que aquele texto vai ficar aquém da minha expectativa e da minha visão inicial. Porque quando eu sonhava, esse texto era sempre mais do que aquilo que eu consigo fazer. Mas também te acontece o contrário, era isso que eu estava a querer investigar. Surpreendido. O regozijo e o prazer quando quase um prazer orgásmico quando se atinge um texto que sim, que me surpreende e que surpreende a ti próprio. Acontece pontualmente com certos detalhes. Sim. Mas... mais com detalhes do que assim com longos trechos. Sim. Porque... É aquela sensação. O António Lobo Antunes falava sobre isso. Embora estamos a falar de pessoas completamente diferentes, não é? Sim. O António Lobo Antunes tinha a ideia que nada do que acontecia lhe pertencia, portanto, ou seja, não existia, ele era quase só instrumental relativamente às palavras, portanto, havia quase como uma ligação direta da cabeça dele à mão e, portanto, não havia sequer quase o demiurgo platónico, percebes, para filtrar, portanto, e portanto, ele... ele com certeza deveria sentir muitas vezes um certo regozijo e um certo espanto porque olha lá o que é que aqui está escrito. E embora... Isso acontece, esse espanto pós-escrita, espantas-te com o que tu escreves? Quando eu leio textos do António Lobo Antunes, não sei se isto é... Pronto, se isto se depois seria o que aconteceu ou não, mas muitas vezes existe essa sensação torrencial. Sim. De que realmente o texto foi escrito numa torrente. Pode não ter sido, não é? Mas sente-se isso, é verdade. Pode parecer e não ser. Pode parecer e não ter sido. No caso dos meus textos, raramente são escritos com uma certa dificuldade, com uma grande insistência, com muito trabalho. Às vezes costuma-se falar de sofrimento, não sei se essa é a melhor palavra, mas pelo menos com muita obsessão e com muita insistência e às vezes contra mim, contra a minha saúde. Pelo menos na altura eu sinto isso, sinto que me está até a fazer mal fisicamente, mas insistindo e continuando. Depois há momentos em que eu fico muito satisfeito, mas também há momentos em que eu tenho dúvidas e inseguranças enormes.
terminar o texto é, digamos, fazer as pazes com essas inseguranças, é aceitá-las, é pensar, é chegar à conclusão que aquilo é o que eu consigo fazer naquele momento. E não é fácil dizer quando é que esse instante chega, porque é o fim da empreitada, não é? Porque é uma tarefa dentro de mim, comigo próprio, e que depende daquele momento, e depende da pessoa que eu sou naquele momento, e depende de muita pode coisa. ser interminável, a pessoa pode estar toda a vida a rever o mesmo livro, nada impede, quer dizer, impedem os prazos editoriais, as editoras, mas que na verdade há sempre qualquer coisa que se pode alterar, não é? Sim, mas também há um momento em que não se consegue mais, mas lá está. Isso não depende do texto, depende do olhar perante o texto. Claro. Porque o texto, eu acho que o texto não é nada, ou não há nada que nós possamos dizer que o texto é em si. Podemos, afirmar e justificar, e a crítica literária é isso. A crítica literária é descrever o que é que se lê naquele texto. Uhum. E eu acho a crítica literária muito respeitável. Não me refiro a comentários em jornais ou em sites, refiro-me à crítica literária académica, não é? É uma forma de pensamento, muito respeitável. Mas sinto que também nunca é definitiva, por mais não é, doto que seja o crítico, aquilo que ele encontrar num determinado texto nunca é definitivo. Pode sempre olhar novamente e encontrar novas coisas e argumentar o oposto do que ele disse. É sempre circunstancial, está sempre relacionado com as circunstâncias em que estamos a ler um texto, em que vivemos, em que... Mas provavelmente duas visões antagónicas são as duas legítimas. Claro. E isso não é uma fraqueza do texto, é uma força do texto. Claro. E nessa medida, quando eu estou a escrever algum texto, fico um pouco obcecado com o texto e com as múltiplas dimensões do texto. Não as consigo compreender todas, mas tento. O que é um pouco ridículo e infantil, mas é doloroso, pelo que partilhaste, o processo da escrita é doloroso, mas depois o término parece de algum modo ser a cura. O término depois lá está. Essa é a questão, é colocar um problema e não resolvê-lo, mas ficar em paz com ele. Temporariamente, não é? Até porque, vamos ver, muitas vezes, há pouco falávamos de quais são as grandes questões e as grandes inquietações. As grandes inquietações, as que são mesmo grandes, nunca se resolvem. Não é? Basta olharmos para a obra de qualquer teorizador ou teorizadora da filosofia, por exemplo, para vermos que essas pessoas trabalharam um núcleo temático, de um modo geral. Pode ser maior, menor, mas nunca é tudo. E mesmo sempre... não terminaram. Ou seja... Sim. Não tem fim. E são sempre tentativas. Portanto, eu acho que é sempre uma tentativa de... Sim, de não tem fim. Não tem fim. Atingir... Não tem fim. Mas lá está. É um bocado o homem absurdos, não é? Há um certo absurdo até nesta... há sentido no absurdo. Sim, não é? Mas uma coisa que é absolutamente antifilosófica e antiliterária e anti-raciocínio é essa simplificação do mas é bom ou é mau? Estás contente ou estás triste? Sim. Não, é muito mais complexo do que isso. Claro, reduzir as questões a só duas hipóteses. Não é? Sim, mas essas duas hipóteses... Foi a chamada falácia do falso dilema. Nós hoje vivemos isso muito nas redes sociais, com a coisa do gosto ou não gosto. Gosto ou não gosto é o grau zero da crítica. Aliás, é mesmo o zero absoluto, é o nulo absoluto. Gosto ou não gosto. Porque gosto ou não gosto não significa nada.
Nada. O que é que nós podíamos pôr? Olha, este desafio era interessante. Por baixo de um post nas redes sociais, o que é que podíamos pôr? Em Para vez além de do gosto e coração, não não é? gosto, Para além não do gosto. coração. Entretanto, foram juntando mais umas reações. No questão é LinkedIn, que- sobretudo, no Instagram, acho que se mantém apenas o coração. Gosto. A questão é que Só o like. essas redes e essas formas não é, de interação precisam de regras e de lógicas que sejam fáceis para serem funcionais. Claro. E nesse caso aí o gosto não gosto funciona. Só que o que é que ele nos diz? É isso que eu estava a Pois é tentar exprimir. O que ele nos diz é nada. Porque eu coloco uma ideia lá e alguém coloca gosto. O que é que esse gosto significa? Significa que a pessoa se identifica com a ideia? Significa que a ideia a fez sentir bem? Significa que ela concorda com a ideia? Significa que ela me quer agradar? Significa Há que uma ela... simplificação do não é? discurso, não é? Ou seja, uma lisura naquilo que é complexo. e Uma naquilo que não é simplificação liso. até da opinião, Claro. porque o Luís estava a dizer uma coisa que é exatamente o que se passa. Muitas vezes não é um gosto, tu não estás a dizer que gostas daquela frase ou que gostas daquele pensamento. Tu tens de colocar lá um gosto para a pessoa não sentir Sim. que tu desprezaste. porque os gostos depois têm múltiplos claro, significados. sim. Mas há uma coisa curiosa nesse gosto, que é a pessoa coloca-o com uma intenção que nós não sabemos muito bem e nós interpretamos alguma coisa que também é muito diversa. Claro, às vezes até é difícil reagir, ou seja, por exemplo, alguém partilha na rede social uma notícia desagradável, uma notícia trágica, Sim, sim. mas acrescenta um comentário com o qual nós concordamos, Certo. isto fica, por exemplo, no Instagram, Sim. e a pessoa não sabe como reagir, Claro, põe claro. um gosto, Se pôr um gosto na coisa trágica. E em certo sentido, como vês a relação entre as redes sociais... E esta, se calhar, acho que era a nossa última pergunta antes de avançar para a reta. Antes de avançar para a nossa finais. caixa de Claro, desejos. então a última, assim, telegráfica. Como é que vês a questão das redes sociais e da literatura? Porque a verdade é que há booktokers, há divulgadores de livros nas redes sociais, há mais miúdos a ler devido à divulgação de livros no TikTok, mas também parece haver nas redes sociais e que estavas a identificar que é a redução do complexo ao simples. Como é que vês as redes sociais e a literatura? Esta pergunta se calhar dava para uma palestra. mas Vamos assim, de ver, forma em sintética. termos de pessoas que difundem a leitura, acho muito positivo e acho que, porque, vamos ver, é bom que se fale da literatura nos lugares onde as pessoas falam e esse é um dos lugares onde existe comunicação. Agora, no que diz respeito às próprias redes sociais, acho que se vem afunilando cada vez mais nos seus propósitos. Acho que as redes sociais começaram por ser uma oportunidade de contacto fácil entre pessoas de mundos completamente diferentes, mas vejo que hoje em dia as redes sociais são cada vez mais um lugar de lucro, um lugar de valores que nada tem a ver com o grande potencial que aquela ferramenta poderia trazer para a nossa evolução. Claro. Há um aproveitamento indevido, mas esta conversa está a ser ótima. Mas Eu ficava aqui. O nosso David tem aqui uma surpresa, tem aqui uma caixa de desejos filosóficos para nós terminarmos aqui com um desafio para... Então, Para qual o José é, eu Luís aqui a tentar Peixoto. não destruir o estúdio, qual é a ideia desta caixa? Estão aqui vários objetos e o desafio para cada um deles é qual destes dois, eu vou tirar dois, qual destes dois desperta mais o teu desejo filosófico. Ok. O que tu escolheres fica, o outro sai Ok. e vão Até entrando novos chegarmos ao objetos. último. Até chegarmos ao... Podes fazer uma acessão literal dos objetos ou uma acessão metafórica e também podes considerar o objeto em si como esta coisa ou esta coisa simbólica da classe de coisas. Ok. Este lápis ou um lápis, ok? Ok. Portanto, estás preparado? Mas o que importa É qual desperta mais o teu desejo filosófico. e explicar porquê. Isso aí, explicar porquê em 30 segundos. Sim. Depois Ok. vemos qual é o objeto que resiste. Ok, está Estás bom. preparado? Estou. Muito bem, estou a sentir suspense, não é? Muito bem. Uns auscultadores ou um peso de 1 quilo? É curioso. Eu diria que os auscultadores,
embora o peso não é uma escolha evidente, porque o peso de 1 quilo leva-me para o corpo, leva-me para o físico, para a e eu materialidade. sou um homem que vou fazer 52 anos e cada vez o físico também me preocupa mais e se mistura mais com o filosófico, porque sem físico também não há as outras dimensões. Estou-me a lembrar de uma frase do teu autobiografia, logo nisso, que as ideias é que suportam o corpo. Mas essa frase dava outra conversa. Mas o corpo também tem a sua importância. Então, desculpa. Mas mantenho mantens os auscultadores. Porque eu não estavas a precipitado. Não, pela música, pela palavra falada, por tudo o que estamos a fazer aqui. Talvez alguém nos esteja a ouvir com auscultadores neste momento. Exatamente. Então, agora, os auscultadores ou uma cápsula de café? Os auscultadores. O café é importante, mas eu acho que o café nem é tão importante como o peso que tínhamos antes. Ok, portanto a cápsula já perdia contra o peso. Já. Okay. Mantenho os auscultadores. E resistência aos auscultadores. Os auscultadores ou um rolo de fita cola transparente? Aí eu acho que vou agora passar ao rolo de fita cola transparente. Uau, porquê? Porque o rolo de fita cola transparente leva-me para o quanto muitas vezes temos necessidade de corrigir o passado e o quanto isso é importante, até como desafio no sentido em que é muito difícil e ainda assim perante os arrependimentos que acho que são humanos. Sinto sempre muito estranho quando as pessoas dizem eu não me arrependo de nada. Não é um pouco facilitista, não é? Eu compreendo que a pessoa sinta que não se arrepende de nada, mas será que não tem coisas das quais se deveria arrepender? Olha, interessantíssima leitura da fita cola. Então eu acho que a fita cola, ainda para mais transparente, pode nos levar assim para essa vontade de corrigir erros passados, que eu acho que é um juntar desejo, as peças, acho que é um desejo nobre, não é? Porque implica reconhecer erros e implica vontade de melhorar. Impressionante, onde fomos a partir de uma fita cola. Uma fita cola ou uma esferográfica? Aí acabo por ainda para mais uma esferográfica que me diz muito essa clássica da BIC, né? Passa publicidade. Vou para a esferográfica porque a esferográfica permite criar, a esferográfica permite dar forma. Aliás, acerca de pensamento e de filosofia, eu devo dizer que eu tenho blocos e blocos e blocos e blocos cheios de ideias e de coisas que eu escrevo constantemente e que aconselho sempre. Acho que é fundamental escrever e escrever à mão. Eu continuo a escrever muito à mão, é uma coisa que me ajuda muitíssimo a pensar. E última ronda? Sim. A esferográfica ou um bloco de post-its? Que dilema. Não, mantenho a esferográfica, até porque eu não sou muito de post-its. Acho os post-its assim um pouco supérfluos. Falsos, colam e não colam, não é? Porque servem para não nos esquecermos de alguma coisa, mas ao mesmo tempo às vezes a cola não é muito forte, ou seja, não é uma forma muito boa de trabalhar a memória. Muito bem. Então ficamos, José Luís Peixoto, a caneta é o objeto que mais desperta o teu desejo por filosófico. Acaso, foi um pouco estereotipado chegarmos à caneta, mas na verdade perante a caneta não dava para escolher outro objeto. Muito bem. Portanto, a caneta vencedora. Muito obrigada, José Luís Peixoto, por o teu desejo final ser uma caneta, porque significa que ainda podemos esperar muitos livros e espero que sim também. Tenho a mesma muitas expectativa. Palavras que venham daí desse teu eu que não sabe quem é, mas que um dia se calhar vai saber. Ou não interessa. Não interessa. Eu acho que essa procura é o que nos mantém, não é? Exato. Animados. E temos de aceitá-la com alegria, porque essa é a vitalidade, não é, de estarmos aqui. A força vital são as dúvidas, são as incertezas, são às vezes erradamente temos essa ilusão de que já sabemos como é que vai ser tudo. Depois o amanhã encarrega-se de nos mostrar que estávamos enganados e que a vida
continua sempre a surpreender-nos. E lá temos nós que ir buscar a fita cola Sim, para corrigir. sim, é verdade. Obrigada, José Luís Obrigado. Festa, obrigadíssima por ter estado connosco. E para terminar, não podemos deixar de agradecer a quem merece, e os créditos deste episódio do Princípio da Inquietação vão para a Tale House, onde estamos a gravar. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria do José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi, e a imagem do Espanto Festival Internacional de Filosofia. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias, ou também nas restantes plataformas. Eu sou a Catarina Barosa e comigo tenho sempre David Ehrlich. Voltamos na próxima semana.